Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Manhã de sábado, já na estrada, para a glória do bom Deus. Eu quero ler com vocês dois textos para uma breve reflexão. O primeiro texto encontra-se na carta epistolar, na missiva endereçada, como você preferir nominá-la. Aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24 apenas, quando diz-nos: pela fé. Até porque sem fé você não pode fazer coisa alguma e nem agradar a Deus, né? Então, pela fé, diz o texto bíblico, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Perceba, pela fé, Moisés recusou. Sendo quando? Já grande. Então, não basta ser grande, é preciso ser crente, pela fé. Só que não basta ser crente, é preciso ser grande. E o quesito de grande aqui, né, robustez, não. O quesito de grandeza aqui, para nossa melhor compreensão, é o fato de alcançar um nível de maturidade. Então, sem que alcancemos esse nível de maturidade, por mais que sejamos crentes, nós não conseguiremos recusar algumas coisas que nos colocam à mesa, recusar algumas coisas que nos ofertem, melhor dizendo. Na verdade, se você for esquadrinhar esse texto, você perceberá que Moisés teve que decidir entre o passageiro e o perduradouro, entre o que passa rapidamente, o momentâneo, o transitorial, né, o temporal, e aquilo que é atemporal, aquilo que é perduradouro, aquilo que é persistente, aquilo que é permanente. Por exemplo, no passageiro, você tem aqui no texto os prazeres e o gozo do pecado, que o texto apresenta no verso 25. Você tem como passageiro aquilo que nominamos, como a Bíblia o apresenta, o vitupério de Cristo, a humilhação de Cristo. Está no verso 25, porque a humilhação de Cristo, ela foi passageira. Os benefícios dessa humilhação são atemporais, são eternos. Então o sofrimento existe, mas não é duradouro, é passageiro. O choro pode, não diz que vai, diz que pode durar até mesmo uma noite, ok? Entre as coisas passageiras está aqui também a dor, o sofrimento do povo de Deus, que assim como o vitupério de Cristo, existe, é inegável, é inegociável, faz-se necessário, porém não é duradouro. Entre aquilo que é duradouro está aqui registrado o quê? As recompensas do sofrimento, a recompensa do escolher por Deus, do decidir-se por Deus e do recusar o gozo do pecado que é momentâneo. Então, não esqueçamos-nos disso. Agora, o que eu quero taxar com vós outros aqui é o fato de, sendo já grande, alcançando o nível de maturidade. Aí vamos lá, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 2, antes da chamada de Moisés ainda, ok? Versículo de número 11, olha o que diz: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, isso é, já grande, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. Então, a maturidade faz-me importar-me com as cargas dos outros. E mais, e viu. Então, a maturidade abre os meus olhos para que eu enxergue. E viu um egípcio que feria um hebreu, homem de seus irmãos. Então, maturidade te faz enxergar, maturidade te faz pesar em balança precisa, te faz atentar para aquilo que não é temporal e sim para aquilo que é atemporal, peremptório, perduradouro e eterno. É a maturidade que te dá essa concepção, que te dá esse discernimento, que te traz essa compreensão. Aparentemente, assim, superficialmente, parece que Moisés estava numa bifurcação.
entre a dor do sofrimento do povo de Deus e entre, as delícias egipcianas. Mas não era uma questão de dor e prazer, era uma questão de fidelidade ou pecado. E a maturidade de Moisés inclinou o seu coração à fidelidade e não ao pecado. Humanamente falando, aparentemente falando, parece-nos que estava posto a Moisés dois caminhos. Quais são eles? De um lado, o vitupério, a humilhação de Cristo, e de outro, a glória palaciana. Parece-nos que Moisés tendeu-se para o vitupério de Cristo em detrimento às magnitudes, enfim, tudo aquilo que oferece, as iguarias, os prazeres, os deleites, as ofertas, os manjares egipcianos. Só que era mais do que isso. Era mais do que optar pelo vitupério de Cristo, pelo anonimato de Cristo, pelo nominal egipciano. Era mais do que isso. Era abandonar aquilo que satisfaz o aqui e agora e abraçar aquilo que o aqui e agora te ofende, te machuca, te faz lagrimejar, mas que ali e depois te fará sorrir, que ali e depois te dará um gozo eterno, que disse Paulo em Romanos 8:28, que as coisas desse mundo não dá nem para comparar. Não tem nem como comparar, não tem pé de igualdade, é incomparável, não dá nem para comparar com a glória que nos está preparado. Só que essas coisas, essa percepção, só será possível ser detectada por aquele que já amadureceu. Como disse na linguagem de Paulo, chegou à estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Sem devida maturidade é impossível recusar, por mais que sejamos crentes. Sem a devida maturidade é impossível abraçar a causa de Deus e rechaçar a do mundo, por mais que sejamos piedosos. Moisés era piedoso? Sempre o foi. Mas foi quando já grande que ele atentou, que ele percebeu que seus irmãos estavam sobrecarregados. Então, se você é daquele que não consegue detectar que seu irmão está sobrecarregado pelos seus caprichos, em pai, em mãe, filhos, viu? Pelos seus achismos, se você não conseguir detectar isso, desculpe-me, você não alcançou o nível de maturidade. Se você não conseguir detectar que os seus caprichos, como eu gosto das coisas assim, eu gosto das coisas corretas, eu também gosto. Mas será que esse gostar da coisa correta não está infringindo, não está indo além, não está avançando na via do outro? E não está fazendo com que o outro deixe de gozar a lei do protocolo, daquilo que ele gosta? Não, o importante é o que eu gosto, porque o que eu gosto é correto, segundo o seu achismo. Você está entendendo isso? E isso é só a maturidade em Deus que te dará discernimento e que te fará compreender que o outrocentrismo, isto é, o outro no centro, dá mais resultado do que o eucentrismo, do que o antropocentrismo, do que o homocentrismo, isso é, do que viver em si mesmado egocentricamente. Então Deus, o Senhor, nos chama não para viver egocentricamente, mas viver para o outro, amar o outro em prol do outro. E isso é só a maturidade que te levará a essa concepção e a essa compreensão. É por isso que tem gente que não vive desse modo, e não é porque não é crente, é porque ainda não é maduro. Tá bom? Mas se for apenas maduro, sem fé, é impossível viver desse modo, porque viverá pela vista. Agora, se for crente que não vive por vista, mas vive pela fé, e amadureceu em Deus, acredite, isso não será um fardo, isso não será um peso, isso será algo automático, isso será algo que acontecerá naturalmente. Deus nos chama para sermos crentes e para amadurecermos e crescermos nele. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Essa é a nossa palavra. Deus abençoe.